Olá, olá, meus amigos. Estamos de volta para o terceiro bloco, conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Acre, Rodrigo Hayashi. Bem-vindo mais uma vez. Uma alegria. Você sempre veio aqui prestar contas e está aqui para mais uma prestação de contas, né? Estou aqui para prestar contas. Que bom, né, uma Rodrigo? boa tarde Boa às pessoas tarde. que nos assistem. É uma alegria, meu caro. Alegria aqui no nossa. teu programa, um programa Alegria que tem, nossa. acho que é a maior audiência do nosso estado. É sempre, Graças a Deus. sempre uma honra poder bater papo contigo. Estamos aqui para tratar do futuro da advocacia. Exatamente. A eleição agora em novembro, né? A eleição está marcada para o dia 22 de novembro. 22 de novembro. Não coincide com as americanas, não? Não sei. É, porque agora em novembro, está pegando fogo lá. É, também, né? É. Lá e cá. Bom, eu queria que você fizesse um relato, claro, o tempo é muito curto, mas de como você começou, como pegou e o que foi que aconteceu nesses um ano e pouco, um ano e já vai para 2, né? Na sua gestão, Rodrigo. Fazia assim uma retrospectiva. Perfeito. São 2 anos, 9 meses e exatamente... São 3 anos. São 3 anos. Nossa, já passou isso tempo? Já passou isso tudo, né? E eu acho que antes de falar do que nós fizemos, Aster, é um negócio que tem gerado uma celeuma muito grande. É bom até explicar para os telespectadores, para os advogados e advogadas que estão nos assistindo, Sim. o motivo pelo qual eu estou indo à reeleição, né? Eu, de fato, havia dito que não iria à reeleição, porque entendia que naquele momento não podia fazê-lo. Mas eu andei muito por esse estado. Nós pegamos a OAB de um absoluto zero, totalmente sucateado, e eu tive, Aster, com praticamente todos os advogados do nosso estado conversando. Todos os anos eu falo com pelo menos uns 3.000 a 3.500 advogados, converso acerca da ordem, tenho um diálogo direto com eles, faço a inclusão desses advogados, com uma conversa direta com o presidente, e o que eu vi foi uma espécie de clamor dos advogados para que nós fôssemos à reeleição. E eu sou um soldado, né? Era mais fácil ficar em casa e fazer outras coisas, mas quando a advocacia nos convoca, a gente está aqui para servir, né? Minha missão é servir. Sim. E eu faço isso de muito bom grado, né? Eu deixo de lado qualquer tipo de interesse pessoal, né? E me coloco para servir as advogadas, os advogados acrianos, e é por isso que eu estou indo à reeleição. Eu conversei com muita gente, eu conversei com milhares de advogados, né? Eu olhei olho a olho, eu conversei por WhatsApp, por ligação, sempre disposto a servir e entregar o melhor para esses advogados. E boa parte deles, grande parte deles, falou, você tem que ir de novo para a reeleição. E, atendendo esse chamado, né, me coloquei mais uma vez à disposição. Você atendeu o chamamento, Sim, né? atendi o chamamento da advocacia. Chamamento, porque muitas vezes é como você disse, você tem 2 caminhos. O caminho mais fácil é você ir cuidar da sua vida. Bem mais simples, é bem mais simples, porque não é? Ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil... O que é ser presidente, isso? É um esforço muito grande, a quantidade de trabalho é enorme, as demandas são infindáveis. Eu acho que se eu me dedicasse 24 horas por dia para cuidar da presidência da OAB, eu não conseguiria fazer todas as coisas que são necessárias fazer, porque o volume de coisas e de demandas da advocacia é grande demais, né? E a gente só consegue fazer isso porque tem um background, um conjunto de colegas que compõem a nossa chapa, que fazem parte das comissões, né? Que nos ajudam de maneira totalmente voluntária a tocar, carregar esse piano, né? E fazem isso sempre com muita alegria, com muito sorriso no rosto. Eu estou praticamente todos os dias na ordem, todos os dias eu estou lá, cuidando da gestão. Dedicação exclusiva, né? Você optou por isso, né? É quase que exclusiva. Na verdade, não é exclusiva porque a ordem não nos remunera em nada. Então, eu tenho que seguir com a minha vida privada, eu tenho meu escritório, né? E a gente cuida do escritório e também da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Juntamente com um time, né, de pessoas. A gente tem uma co-presidente, que é a Socorro, que é fantástica, tem me ajudado de maneira extraordinária a cuidar das questões. Doutora Socorro Rodrigues. Socorro Rodrigues. O pessoal chama de vice-presidente, eu digo que é a nossa co-presidente. Ela tem... É presidente também. É presidente também, né? Porque ela tem total liberdade, tem total empoderamento para cuidar de qualquer questão na ordem. Porque é uma pessoa altamente competente e na qual eu tenho uma maior confiança. Entendeu? Então, para mim, é bem... Nesses 3 anos, queria que você destacasse assim, alguns pontos que você considera
como os principais da sua gestão? Meu caro, nossos pilares, né, que foram apresentados para a advocacia acreana em 2021, nós apresentamos um robusto plano de gestão, fizemos vários compromissos com a advocacia acreana, cumprimos a maior parte deles, ainda vamos cumprir outros compromissos, porque o nosso mandato só termina no dia 31, mas esse plano ele apontava para 3 caminhos, né? Para acolhimento, inclusão e transparência. Então, eu vou te dar exemplos desses 3 pilares, né, que eu entendo que são importantes que a advocacia saiba. Nós pegamos uma OAB totalmente analógica, podemos dizer. Tinha o portal da transparência, mas esse portal da transparência era um portal dessa transparência que faltava informação, que não tinha informação em tempo real, que era muito ruim e o qual não servia para que o advogado soubesse, tivesse a ciência de onde o dinheiro dele estava sendo investido. Seu dinheiro da anuidade, o dinheiro sagrado que ele paga todo ano para a ordem para poder advogar. Né? Nós criamos um portal da transparência no qual são inseridas todas as despesas, todas as receitas. O advogado sabe onde é que está sendo investido o dinheiro. Cada centavo. Né? Cada centavo. Nós criamos um link nesse portal de transparência que demonstra quais foram as ações que nós fizemos, entendeu? O que foi feito, os principais avanços, aquilo que nós entregamos para a advocacia acreana. Tem nossa revista, que é um relatório das principais atividades, então a gente está dando transparência para os advogados, facilidade de estar fazendo a OAB, que era analógica, passar a ser tecnológica. Você tem uma ideia, Estéreo? Para se emitir uma certidão na ordem, uma certidão negativa de débitos, por exemplo, se tinha que entrar no site, fazer um requerimento, enviar o requerimento para a secretaria, emitir uma taxa, se pagava essa taxa depois que se expedia a certidão. Eu falei, não, isso está errado, a gente perde tempo aqui, o advogado também fica esperando lá, ainda tem que pagar? Não, a gente optou por criar um sistema, por exemplo, de emissão de certidões totalmente gratuitas e que são feitas com um simples clique. O cara tem um nada consta lá, ele vai lá no site, digita o CPF dele lá, já sai a certidão na hora. Entendeu? A gente modernizou a ordem, criou fluxogramas, criou a comissão de compras, criou a controladoria, coisas que não existiam antigamente. Então a gente deu transparência, a gente modernizou a nossa casa. A participação das mulheres na administração, na gestão. Além da socorro, eu penso que isso é fundamental. Né? O nosso time é paritariamente composto de homens e mulheres. Né? A nossa chapa é composta de 50% de homens e 50% de mulheres. São todas mulheres empoderadas. Deveria ser na Assembleia e na Câmara também. Seria muito importante. Infelizmente não é. Bom, continue, por favor. São todas mulheres empoderadas, mulheres que são donas do seu destino, que conduzem a OAB conjuntamente comigo e com os demais colegas de maneira proeminente. Nós demos proeminência para a mulher de maneira prática, né? Porque o discurso ele é muito fácil. Tem gente que ficou 2 anos e meio aí sumida do mundo, né? E de repente apareceu e veio com soluções mirabolantes, né? E na prática coisas que não foram feitas quando estiveram aí na gestão, né? Mas de maneira prática, vou te dar um exemplo. Nós criamos, né, e somos uma das poucas seccionais do Brasil que fez isso, listas paritárias para indicação do 5º Constitucional entre homens e mulheres. Sim. Qualquer lista de 6 nomes que nós enviarmos para o tribunal, obrigatoriamente 3 homens, são 3 mulheres. Te dou um outro exemplo prático de como é que funcionou na nossa gestão, de como era na gestão passada. Na gestão passada, foi enviada uma lista para indicação de vogal da junta comercial. E essa lista, ela, para tristeza de todos nós, era composta exclusivamente de homens. Nós enviamos uma lista, agora, esse ano, que tinha 4 mulheres e 2 homens. Então, nós, de fato, estamos valorizando a mulher advogada, cuidando, na prática, daquilo que é importante para a mulher. Né? E querem, o que as pessoas estão querendo fazer? Né? Principalmente o time que está tentando se viabilizar, está querendo transformar essa eleição numa eleição de gênero. A OAB, a eleição da OAB, ela tem que ser uma eleição voltada para a advocacia, para projetos que sirvam à advocacia. A advocacia tem que avaliar qual é o melhor projeto para ela. Né? A gente não pode transformar essa eleição numa eleição de gênero. Você falou nisso, eu vou entrar no assunto.
pode à falar, vontade. pode falar. Não, eu Não, só é queria, porque... porque você tinha me pedido alguns exemplos de avanço, eu queria finalizar aquela Sim, questão. finalize. Aí Só para te dar o pergunto. exemplo aqui, inclusão, o que nós fizemos? Antigamente, o presidente ele tem a prerrogativa de indicar determinados cargos, né? Por exemplo, vogal da junta, por exemplo, o Conselho Estadual de Trânsito e diversos outros conselhos. Né? E como é que funcionava? O presidente chegava uma solicitação do órgão, o presidente indicava quem ele queria. Geralmente era um diretor próximo dele, geralmente era um sócio, um parente. E o que nós fizemos? Nós passamos a criar listas públicas para que os advogados participassem. Então, isso é demonstrar na prática que a gente quer incluir a advocacia, que a gente quer democratizar os acessos, né, o acesso aos espaços de poder pertencentes à advocacia. Porque a advocacia não é minha, a advocacia não é da doutora Socorro e de ninguém. A advocacia é de cada advogado. Então a gente tem que facilitar o acesso. Né? A gente procurou ouvir a advocacia, incluir. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi abrir uma consulta pública para saber que cursos eles gostariam de ter, quais eram as principais ações que nós deveríamos fazer. Isso foi feito, houve uma gestão participativa, nós incluímos. E para além disso, e eu acho que esse é o principal, as pessoas falam muito em legado. Né? Sim. Eu acho que quem deixa legado mesmo é um estadista, um presidente, né? um líder global, mundial. Ou um governador, assim, essas pessoas deixam um legado. A gente talvez consiga dar uma contribuição. E se eu posso dizer que uma contribuição que nós conseguimos dar para a advocacia é acolher a advocacia. Eu conversei com muita gente. Isso aqui é importante. Eu né? ouvi cada reclamo dos advogados. Até excluído. Até excluído. Né? Assim, Mas essa minha caminhada em 2021 me deu uma noção, e é uma percepção minha, pode ser que eu esteja até equivocado, mas foi a percepção que eu tive, de que havia um abismo entre a OAB e os advogados. Então eu entrei na OAB no primeiro dia, no dia 1º de janeiro de 2022, querendo fazer com que os advogados se sentissem mais incluídos. Então, se no final da minha gestão, da nossa gestão, que não é minha só, de todo um time, eu tiver a certeza que os advogados acrianos têm escrito no seu coração que a OAB é a casa deles, eu me darei por satisfeito e troco tudo que eu tiver feito de material por isso. Né? Porque, repito, eu sempre gosto de falar, as coisas materiais elas são passageiras, mas as coisas imateriais são eternas. Está lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo, você falou não é uma disputa de gênero, mas a gente sabe que aqui o que está acontecendo também é o seguinte, é que já está se transformando a eleição do OAB, nos bastidores a gente sabe disso, numa disputa política e até ideológica. Como é que é isso aí? Meu caro, esse assunto é muito sério. Eu quero até me dirigir à população. Eu aqui estou falando aqui enquanto presidente da OAB, nem enquanto candidato. Sim. Tá? A OAB é uma instituição apartidária. Né? A OAB tem que defender o Estado democrático de direito, tem que defender a Constituição, tem que defender a boa aplicação das leis. E a OAB precisa ser independente. Saiu a notícia no dia de ontem, né, e que me deixou muito triste, muito perplexo, muito assustado, né, com a alegação de que estavam pedindo para que os cargos em comissão do governo, da prefeitura, votassem em um determinado candidato. Né? Isso me deixou estarrecido, porque a OAB tem que ser independente. Né? Logo eu que fui muitas vezes taxado de que iria politizar a OAB. Né? E eu quero que qualquer cidadão venha mostrar um fato ocorrido na nossa gestão que pudesse dar a conotação de que a OAB tinha algum ou outro viés político partidário. Eu repito, para a advocacia acriana, para as pessoas que nos ouvem, a OAB tem que ser independente, ela tem que caminhar sem nenhum tipo de amarra político partidário. Então, qualquer chapa que se identifique com partidos políticos, ela tem que ser rechaçada. Né? É uma espécie de mordaça que querem colocar na advocacia. Né? Isso a gente não pode aceitar. Né? Então, eu espero que as autoridades apurem se isso está acontecendo. Né? Eu imagino que o governador e que o prefeito não sabem disso, né? Se de fato está acontecendo, mas é importante que se apure. Né? A advocacia não pode ser calada. Né? E eu repito, falo para os colegas advogados que nos ouvem, o voto é secreto.
Na hora de votar, é só você e a urna. Então, vote de acordo com a sua consciência. Você tem liberdade, autonomia para escolher aquele que melhor representa a classe. Isso é um direito seu e ninguém pode lhe obrigar a fazer nada. O que é que os advogados podem esperar se você for reeleito? Eu, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus por mais essa oportunidade, por esse chamamento. Amém. De antemão, eu agradeço a todos que estão conosco e eu, Astério, posso garantir, em primeiro lugar, que se Deus nos der a oportunidade de, mais uma vez, liderar a advocacia acriana, eu posso lhe garantir, meu amigo, que eu darei o meu melhor, trabalharei juntamente com o nosso time de maneira incansável para honrar esse compromisso. Então, a gente fez muita coisa, Astério. Aqueles que querem saber um pouquinho do nosso trabalho, basta olhar a nossa revista, basta comparar. Eu acho que a eleição da ordem é isso, é comparar. O que foi que o candidato A entregou nesse tempo que ele ficou na gestão da ordem, o que ele fez em outras gestões, e o que a candidata B fez enquanto era gestora da ordem por vários mandatos também. Analisar, né? Então, assim, a gente precisa implementar mais tecnologia na ordem, precisa dar mais força para a Escola Superior de Advocacia, que nossa gestão foi assim, trabalhou de maneira incansável, sabe? Então a gente precisa cuidar do advogado do interior. Eu andei em todas as cidades, do Alto Acre até o Vale do Juruá, conversando com os advogados, estive em todos os municípios, inauguramos salas em praticamente todos os municípios. Então a gente precisa continuar com esse ritmo de trabalho, precisa modernizar ainda mais a nossa classe. A gente quer continuar um trabalho que foi iniciado e que, infelizmente, em 3 anos não foi possível terminar. Ok. Né? E só mais uma questão, né? Você falou de empoderamento, né? Eu quero até falar da nossa co-presidente, né? Eu chamo de co-presidente, que é a Thaís. Thaís é uma pessoa extraordinária, assim como foi a Socorro. Thaís tem nos ajudado bastante, é uma pessoa que é guerreira, é professora, é advogada criminalista, tribuna do júri, é presidente da Abracrim e topou lutar conosco essa jornada, tem que estar fazendo um trabalho excepcional com a gente, entre as mulheres, sabe? É uma pessoa que eu conto muito e que tem me dado muita alegria e muito orgulho. Rodrigo, muito obrigado pela sua vinda aqui, sucesso e parabéns aí pela luta. Meu caro, eu agradeço pelo espaço, estou sempre à disposição. Eu aproveito esse momento para conversar com a advocacia acriana, conversar com a população de maneira geral. A eleição da ordem não interessa só aos advogados, mas também a comunidade. Então, se envolva, procure saber quais são as propostas, procure saber quem são os candidatos. E eu aproveito a oportunidade, Astério, para pedir o voto dos colegas da advocacia acriana. Peço voto para todo mundo, peço voto para pedreiro, para faxineira, para açougueiro, todo mundo que quiser nos ajudar nessa campanha é muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Sucesso.